me chamo Marco Antônio. A história que eu vou contar aconteceu com minha avó por volta do ano de 1987. Minha avó teve o seu primeiro filho, que era meu tio. Naquele tempo, meus avós moravam em uma casa, em um pequeno sítio. A casa era de madeira bem reforçada e algumas paredes de tijolo. O telhado era de telhas, daquelas telhas bem antigas mesmo, muito frágil. Minha avó relata que uma certa noite meu avô tinha saído para beber. Foi comemorar, porque teve o seu primeiro filho homem. E minha avó ficou sozinha dentro de casa. Por volta das 3 da manhã, minha avó ouviu uma briga intensa de vários cachorros. Minha avó pensou que os cachorros estavam brigando entre si, mas a briga foi a noite toda. De repente, minha avó ouviu alguns baques na porta. Era meu avô chamando, querendo entrar. Meu avô estava pálido, muito branco. Minha avó falou: "É o que foi, homem?" Meu avô ficou em silêncio por alguns minutos, pegou a cadeira e sentou. E começou a falar: "Olha, eu estava passando pela porteira, eu vi um bicho muito esquisito, parecia um cachorro todo deformado. Era do tamanho de um jumento adulto." Minha avó disse: "O que poderia ser?" Meu avô disse novamente: "Eu não sei, mas aquilo jogava os cachorros para longe. Eu acho que aquela criatura estava vindo em direção à nossa casa, mas os cachorros não deixaram." Então, meu avô esqueceu aquilo e foi dormir, mas minha avó não tirou isso da cabeça, porque minha avó, desde pequena, ouviu boatos e relatos sobre lobisomens que vinham atrás de crianças não batizadas. Minha avó rapidamente pegou no sono. Quando foi no outro dia, minha avó foi até o quintal pegar um pouco de ervas para fazer um chá. Ela pôde ver na cerca vários pelos negros. Parecia pelos de cavalos. Minha avó pegou os pelos e achou estranho, porque aqueles pelos estavam fedendo carniça. Parecia que alguma coisa podre tinha passado por ali. Ou algum cachorro tentou passar pela cerca com alguma carniça. Então, a noite caiu. Meu avô disse: "Eu vou até a casa do compadre e já volto." Mas meu avô, sempre quando ia na casa do compadre, sempre tinha aquela velha cachaça e aquela velha conversa. Então, meu avô só voltava por meio da madrugada. Então, por volta das 1h30 da manhã, minha avó relata que ouviu os cachorros brigando novamente por alguns minutos e de repente ficou um silêncio total. Minha avó ouviu passos pesados rodeando a casa, arranhando as paredes. Minha avó achou que era meu avô que estava fazendo aquilo, tipo uma brincadeira, tentando assustá-la. Mas minha avó sentiu um grande cheiro de podre, aquele mesmo cheiro que ela sentiu ao pegar aqueles fios de cabelos negros. Então, minha avó ouviu um rosnado muito esquisito. Parecia um rosnado de porco, misturado com gritos de uma pessoa. Então, de repente, minha avó botou o lampião na parede, onde tinha aquele pequeno buraco. Minha avó pôde ver um grande olho vermelho olhando para ela. Então, minha avó caiu para trás, de costas, de tanto susto, e aquela criatura rapidamente começou a bater e bater bem forte nas paredes e na porta. Mas as paredes, que era feita de madeira, era muito resistente. Então,
minha avó começou a gritar bem alto, gritar e gritar. E também a criança começou a chorar. E a criatura lá fora. Novamente, os cachorros veio e começou a brigar com aquela criatura. Minha avó disse que ficou com o coração na mão. Então, de repente, minha avó ouviu 2 tiros de 38. E era o vizinho de viagem. Esse vizinho era um ex-policial. E disse: "O que era aquilo, senhora?" Minha avó, desconfiada, não quis falar que aquilo era um lobisomem, mas sim um cachorro. Então, o vizinho fez a ronda, rodeou a casa, não achou nada. E foi para sua casa e disse para minha avó: "Qualquer coisa, a senhora pode gritar." Minha avó agradeceu o homem e foi deitar. Mas não conseguiu pregar o olho, porque estava morrendo de preocupação com meu avô na rua até aquela hora da noite. Então, meu avô chegou. Minha avó contou tudo para ele. Meu avô não acreditou. Disse que aquilo só poderia ser um cachorro qualquer. Então, no outro dia, que era um dia de domingo, à noite, novamente meu avô saiu para beber e disse que não demorava. Minha avó ficou sozinha em casa com a criança. Minha avó, essa noite, foi dormir mais cedo. De repente, ela ouviu aquele rosnado novamente. Então, minha avó ficou rude na casa, com a criança no colo, com medo daquela criatura entrar. De repente, minha avó bota o lampião naquele mesmo buraco para tentar ver o que estava lá fora. A criatura novamente estava encarando minha avó com aquele grande olho vermelho. Foi nessa hora que minha avó correu e pegou uma barra de ferro bem fina e tracou no olho daquela criatura, que saiu peidando e gritando de dor. Os gritos da criatura foi tão alto, que quase toda aquela pequena região pôde ouvir aqueles gritos, que foi a noite e a madrugada inteira gritando de dor dentro da mata fechada. Depois dessa noite, não houve mais a visita daquele monstro. Então, ninguém descobriu quem era o tal lobisomem. Dias depois, meu avô se mudou daquele local junto com minha avó, com medo daquela coisa voltar. Então, galera, o relato é esse. Muito obrigado. Eu espero que vocês gostem.